Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, os Estados Unidos entram numa nova fase. Toma posse como presidente Joe Biden, que traz na bagagem uma série de compromissos e promessas para os primeiros 100 dias de mandato. Na economia foram sinalizadas algumas mudanças bastante importantes que já podem ser esperadas para as primeiras semanas de governo. Em primeiro lugar, cabe destacar que Biden prometeu trazer os Estados Unidos de volta para o Acordo de Paris. Com isso, os Estados Unidos voltam a disputar a primazia, a disputar a liderança da economia verde que é cada vez mais incontornável e só ganhará espaço ao longo do século XXI. Além disso, Biden traz na bagagem a promessa de um pacote de 1,9 trilhão de dólares para estimular a economia dos Estados Unidos, algo sem dúvida alguma bastante impressionante. Afinal, 1,9 trilhão é mais do que o PIB do Brasil durante um ano. Com isso, ele espera dar um estímulo a mais para que a economia americana se recupere mais rapidamente. Economia essa que, segundo as previsões do próprio Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve recuperar o patamar pré-pandemia apenas em 2022. Além disso, ele prometeu aplicar 100 milhões de doses de vacinação nos primeiros 100 dias de mandato. É, sem dúvida alguma, algo bastante audacioso, mas que teria um impacto econômico relevante na medida em que a redução no número de casos e a flexibilização do isolamento viabilizada por uma vacinação em massa poderia aí dar um estímulo a mais para a economia americana. Uma outra mudança importante virá do sistema tributário. Tudo indica que Joe Biden deve aumentar impostos sobre corporações, impostos que foram reduzidos durante o governo de Donald Trump. Em particular, as Big Techs deverão ter algum tipo de tratamento diferenciado no sentido de passar a pagar mais impostos, uma vez que boa parte dessas empresas recorrem hoje a paraísos fiscais para contornar o fisco americano. Tanto isso é verdade que as Big Techs têm enfrentado aí algum tipo de oscilação no que diz respeito ao preço das suas ações nos últimos dias, em função dessa expectativa de que Biden pode entrar no circuito para tentar modificar o sistema tributário que incide sobre elas. Além disso, temos a promessa de um aumento substantivo do salário mínimo em todo o território nacional e, muito provavelmente, a manutenção de uma estratégia de contenção da China. Só que, diferentemente de seu antecessor, Joe Biden deve adotar uma estratégia de contenção da China dentro dos organismos multilaterais, por considerar que nesses organismos os Estados Unidos poderiam obter aliados, obter apoios e, consequentemente, ter mais sucesso na estratégia de contenção dos chineses. Os chineses, sem dúvida alguma, assustam. Com os últimos dados da economia chinesa no ano de 2020, houve uma antecipação de 2033 para 2028 como sendo o ano em que o PIB chinês ultrapassará o PIB americano. Pois é, gente, a China está em ritmo acelerado e tudo indica que ela ultrapassará o PIB americano no ano de 2028 e não mais no ano de 2023. Isso porque, em 2020, a China apresentou uma taxa de crescimento do PIB de 2,9%. 2,9% é pouco para os padrões chineses e é o pior desempenho nos últimos 44 anos, mas dentro de um contexto de pandemia do coronavírus, é um resultado, sem dúvida alguma, espetacular. E chega o momento de falar um pouco sobre o Brasil. O Brasil, durante o governo do Jair Bolsonaro, vem emulando o comportamento americano. Ou seja, o Brasil está cerrando fileiras na estratégia de contenção da China, argumentando que os chineses estão tentando espalhar a sua ideologia pelo mundo, particularmente a sua ideologia comunista. O grande problema ao fazer isso é que o Brasil não é os Estados Unidos. O Brasil tem um PIB de algo em torno de 1,7, 1,6, dependendo do momento e da taxa de câmbio, trilhão de dólares. E o PIB americano é de mais de 20 trilhões de dólares. Então a economia americana é mais de 10 vezes superior à economia brasileira. Além disso,
no ano de 2020, 66% do superávit comercial brasileiro veio da China. O Brasil teve um superávit comercial em 2020 de 50,9 bilhões de dólares. E desses 50,9 bilhões de dólares, 33,6 bilhões foram conseguidos com os chineses. Portanto, o Brasil não tem condições de ficar batendo de frente com um cliente tão importante e com um país que tem capacidade de investimento tão significativa. Não por acaso, com a saída da Ford da Bahia, de Camaçari, na Bahia, um dos grandes candidatos a substituir a Ford é a chinesa Chevrolet, ou seja, os chineses entrando com investimento estrangeiro direto no Brasil. E agora, essa semana, nós tivemos mais um capítulo dessa nossa dependência econômica em relação aos chineses. A Fiocruz anunciou que só vai conseguir produzir vacinas em março e não mais em janeiro, como estava sendo previsto. Essas vacinas para imunização contra a Covid-19 são desenvolvidas pela Universidade de Oxford, pelo laboratório AstraZeneca, mas os insumos são fabricados na China. Pois é, e o Brasil está sendo colocado para trás na lista de prioridade de exportações desse insumo tão importante, tão relevante, para que nós possamos fabricar o imunizante no Brasil. A explicação para isso não é muito difícil, afinal, o Brasil tem tido rusgas com os chineses de forma constante ao longo dos últimos pouco mais de 2 anos. Eu lembro do ministro da Educação debochando do sotaque chinês, dizendo que eles falavam como cebolinha. Lembro do presidente falando da vacina chinesa do João Dória, ou mesmo dos apoiadores do presidente falando de vacina, falando que o vírus chinês tinha sido espalhado pelo mundo propositalmente pelos chineses. Foram diversos os constrangimentos que a relação Brasil-China experimentou ao longo dos últimos anos. Mais uma vez, o Brasil tem um PIB que é menos de 1/10 do PIB americano. O Brasil depende dos chineses no que diz respeito ao seu superávit comercial, enquanto os americanos são deficitários com os chineses em pouco mais de 300 bilhões de dólares. Ou seja, os americanos compram dos chineses, o Brasil vende para os chineses. Portanto, o Brasil não é os Estados Unidos para tentar adotar qualquer tipo de estratégia de contenção em relação ao gigante asiático. Cabe ao Brasil canalizar a sua política externa para buscar os interesses do Brasil de forma absolutamente pragmática. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente que é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores. No mais, eu vou colocar aqui no descritivo desse áudio o link para o Petit Cursos. Semana que vem começaremos mais um curso de aprofundamento sobre Oriente Médio. Dá uma olhadinha no descritivo que eu acho que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.